Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Monstro, sou professor de Geografia do Sistema Poliedro. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão da água, assunto tradicional, assunto que se repete sempre em muitas provas, né, incluindo o Enem. Vejam, para começar o assunto, vamos lembrar que essa história de terra, planeta, água se deve justamente ao fato de que 3/4 da superfície terrestre ela é coberta por água. Então você tem 1/4 continente, 1/4 água, só que não se enganem, essa história, essa ideia de que 3/4 da superfície nos cria a condição de abundância de água, isso não é uma verdade, porque grande parte da água da superfície terrestre, na verdade, são águas presentes em mares e oceanos, água salgada, não é uma água facilmente convertida para consumo, né? Notem que somente 2,5% de toda a superfície da superfície hídrica do planeta é composta por água doce. E ainda assim, esses 2,5% de água doce, vejam, ó, 70% quase dessas águas estão congeladas, ok? Topo de montanha ou nas calotas polares. Quase 30% dessa pequena parte, dessa pequena quantidade de água doce, somente 30% em águas subterrâneas, ok? Presentes no subsolo. E olha só, 1,5% dessa pequena quantidade de água doce é água facilmente disponível para o consumo. São águas superficiais, presentes principalmente, não exclusivamente, mas principalmente em nossas bacias hidrográficas, né? Presentes nos nossos rios, presentes nos lagos, tá ok? Então vejam, olha só, muita água na Terra? Sim. Água doce, pequena parte. Água doce de fácil acesso, uma quantidade menor ainda. Sem levar em consideração a questão do mau uso da água. Não vamos nem falar da questão do desperdício, da questão da poluição, o que diminui, o que faz com que essa margem de água disponível seja ainda menor, ok? Vejam, dois pontos importantes para analisar com relação à água doce, essa pequena quantidade de água doce no planeta. Primeiro, a questão da distribuição, quer dizer, como essa água está distribuída. Segundo, a relação entre distribuição de água e concentração populacional, né? Então vejam, ó, o continente asiático, por exemplo, ele comporta aproximadamente 1/3 da água doce no planeta. Mas vamos lembrar que o continente asiático é marcado por uma grande concentração populacional. Então vejam, há muita água doce na Ásia? Sim, há muita água doce na Ásia. Mas há muita gente morando no continente asiático? Putz, muito mais. China, país mais populoso do mundo, está na Ásia. Índia, segundo país mais populoso do mundo, está na Ásia. Entre outros países populosos, outras áreas densamente povoadas, como aqueles pequenos países do Sudeste Asiático, né? Quer dizer, há disponibilidade de água, mas a concentração populacional, ela faz com que a disponibilidade de água para a população, ela não seja abundante no continente asiático, ok? Nesse sentido, o continente americano, ele é um continente privilegiado. De fato, é um continente populoso, mas a disponibilidade de água, ela é muito grande, né? Então vejam, existem regiões marcadas pela abundância de água, mas grande concentração populacional, regiões marcadas pela abundância hídrica e pequena concentração populacional. Esses países eles estão em vantagem no que se refere à disponibilidade para consumo de água, e países, regiões que são regiões carentes, são as chamadas regiões de estresse hídrico, né? Por exemplo, ó, aqui, ó, região do Oriente Médio, por exemplo, grande parte da África subsaariana, né, que são regiões cuja disponibilidade de água não é tão grande assim, né? Então, muita água no planeta, porém a distribuição ela é desequilibrada. Vamos dar uma olhada no próximo mapa? Aqui, ó, disponibilidade versus população. Vejam que quanto mais próximo do azul, menor a disponibilidade de água por habitante. Quanto mais próximo desse azul escuro, desse roxo, maior a disponibilidade de água por habitante. Então vejam, há grandes reservas de água na China, grandes reservas, mas a quantidade de água por habitante na China ela é reduzida, exatamente aquela questão que nós mencionamos anteriormente. A água, mas há um excesso de pessoas, né?
Olhem aqui, ó, toda essa região do sul da Ásia é uma região que sofre com a carência de água por habitante. Aqui, parte do continente africano, seja no norte da África, algumas regiões aqui, ó, no sul do deserto do Saara, são regiões que são marcadas pela disponibilidade de água, mas às vezes a quantidade excessiva de pessoas acaba fazendo com que a disponibilidade de água por pessoa não seja tão grande assim. Aí o aluno pensa, nossa, monstro, mas e o Brasil? O Brasil não há problemas com relação à quantidade, né? Sabemos que o uso da água no Brasil não é o ideal, muitos problemas de poluição, de contaminação de água no Brasil, excesso de desperdício doméstico, excesso de desperdício agrícola no Brasil, mas água no Brasil tem bastante, né? Mais ou menos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. De acordo com esse mapa, 90% das águas das bacias hidrográficas brasileiras, dos rios no Brasil, estão no centro-oeste e no norte. Vejam que enquanto a água das bacias hidrográficas está concentrada no norte e no centro-oeste, a maior parte da população está concentrada no sul, no sudeste e no nordeste. Então vejam, onde tem mais gente no Brasil é justamente onde há menos água. Onde há menos gente no Brasil, nas regiões centro-oeste e norte, é onde a disponibilidade, a quantidade de água é muito maior. Então o Brasil tem muita água? Tem. Mas a maior parte dessa água está concentrada, sobretudo, na Amazônia, tá ok? Então, a distribuição no Brasil também é desequilibrada. Um outro aspecto, uma outra questão importante referente à água no Brasil é em relação aos aquíferos, as águas subterrâneas. São muitos os aquíferos, as reservas de águas subterrâneas no Brasil. Esses dois aquíferos aqui, ó, são os dois principais. Esse aqui de baixo é o aquífero mais extenso do Brasil, o aquífero Guarani. Ele não está exclusivamente no Brasil. Tem porções do aquífero Guarani na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, mas 80% do aquífero Guarani ele está em território brasileiro. Ele é o aquífero de maior extensão, mas não é o de maior volume d'água. O aquífero de maior volume d'água, adivinha, está na Amazônia, região mais chuvosa desse país, é o aquífero Alter do Chão. Notem que a extensão ela é menor, mas o volume d'água ele é quase o dobro do volume d'água do aquífero Guarani. Isso se deve à diferença de estrutura dos dois aquíferos. Vejam, ó, de um lado nós temos aquíferos presentes em estruturas mais porosas, estruturas sedimentares, e de outro lado, aquíferos presentes em fissuras de rochas impermeáveis, de rochas cristalinas. No caso especificamente do aquífero amazônico, o aquífero Alter do Chão, nós estamos falando de uma área de bacia sedimentar, topografia plana, estrutura muito porosa e uma região marcada por chuvas abundantes o ano inteiro. Então as condições são favoráveis para a formação de um aquífero com grande volume d'água. Então é por isso que o aquífero Guarani ele se apresenta como a grande referência no que se refere à quantidade de água no país, né? O aquífero Guarani é aquele chamado aquífero confinado, né? Então você tem uma camada de rocha impermeável por cima e a recarga de água no aquífero Guarani através disso aqui, ó, dessas fissuras presentes nessas estruturas sobre o aquífero Guarani. Então, apesar da extensão, o volume da água acaba sendo um pouco menor. O próximo slide, esse aqui, ó, nos mostra muito bem isso, que justamente onde temos bacias sedimentares no Brasil, é justamente onde estão os maiores aquíferos no Brasil. Então, em estruturas planas e porosas como as sedimentares, a recarga do aquífero ela acaba ocorrendo de maneira mais intensa, ok? Então, por hoje é só, muito obrigado. Numa próxima aula nós voltamos a conversar, ok? Forte abraço, tchau!